Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Vamos estar fazendo agora nossa segunda parte sobre introdução ao Linux, né? Parte 2, né? Então, no vídeo passado, né? No nossa aula passada, nosso vídeo passado, a gente explicou um pouco sobre a introdução de como surgiu o Linux, o que é o termo open source, quais os tipos de licenciamento. A gente tocou um pouco sobre esse assunto e a gente explicou praticamente dois comandos que eu cito que são os primordiais para você que quer começar a trabalhar com alguma coisa. A gente também introduziu a questão dos parâmetros, como utilizar. Então a gente vai estar dando continuidade a isso, falando sobre os próximos comandos mais importantes. Então vamos deixar de delongas e vamos começar logo essa questão do vídeo, tá? Bom, só para revisar, a gente viu que na aula passada que temos o comando ls, que ele lista o conteúdo de pastas e arquivos do diretório atual, certo? E aí você passando alguns parâmetros, como ls -l lsa, por exemplo, eu tenho a possibilidade de listar. Isso seria para visualizar, né? Em forma de lista, mostrando o tamanho e também os arquivos ocultos. Então eu consigo ter esse processo aqui passando esses parâmetros. O "-l vai ser de lista, o "-s para mostrar o tamanho e o "-a para mostrar os arquivos ocultos. Ou seja, eu estou estendendo o comando ls, tá? Para você que às vezes tem dúvida, porque pode acontecer em algumas situações. Você vai no Google e coloca, vai num fórum onde você vê um comando lá, mas você não entende aquele comando. Existe um sitezinho que é esse aqui, que ele serve exatamente para quê? Para você colocar o comando que você quer, né? Vou até colocar aqui, né? É o explain shell. O que o explain shell faz? Você coloca o comando lá e ele vai lhe explicar o que aquele comando faz, tá? Então ele tem uma database enorme de comandos, né? Não são todos os parâmetros, todos os comandos que vão estar aparecendo de forma assertiva, mas isso aqui para quem não tem esse conhecimento inicial ou até quer saber o que está rodando naquele comando, porque às vezes chega um comando assim, ó, para ti. Tar, esse aqui não tem nem o traço, né? Tar, xefv, mas o que é esse conjunto de letrinhas aqui? O que são esses parâmetros? O que eles fazem? Então a gente consegue jogar aqui. Nesse caso, ó, a gente pode pegar o comando que a gente testou, ó, colocar me explique. Aí ele vai dizer, ó. Aí temos o ls, que lista diretórios de conteúdo. "-l usa um formato de longo, uma listagem longa, né? O "-s é o tamanho, ó, printa o tamanho alocado para cada arquivo em blocos, tá? E o "-a, ele ignora as entradas que começam com ponto. Ou seja, se ele ignora as entradas que começam com ponto, ele vai mostrar todos os arquivos ocultos, né? Então é bem simples, aí você pode estar utilizando e salvando aí nos seus favoritos essa ferramentinha, tá? Dica aí para quem já começou. Então, a gente também viu o cat, que serve para visualizar os conteúdos, o conteúdo no caso, conteúdo, assim, enfim, dos arquivos, tá? E ele também serve para concatenar os arquivos, tá? Então você consegue juntar arquivos com ele, mas a gente não vai ver esse aqui ainda, deixa a parte mais pra frente, tá? Então serve para visualizar os arquivos. E aí, pessoal, antes de eu continuar, eu vou fazer um pequeno adendo aqui, que é interessante, que como eu falei, eu gosto de especificar os detalhes para que vocês não cheguem numa situação em que vocês não conseguem resolver, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu vou criar um arquivo. Para se criar um arquivo, eu posso usar o comando touch, certo? Mesmo, né, vamos botar aqui touch, para criar um arquivo. Vocês vão olhar depois no help, que é engraçado esse comando touch, que ele não é para criar arquivo, na verdade ele é para alterar a data, se eu não me engano, de um arquivo. Mas ele é muito utilizado, como eu falei, tem vários comandos que são feitos para um propósito e eles servem para outro propósito, tá? Então eu vou criar um touch e eu vou fazer o seguinte. Se eu fizer o touch disser assim, Ramon, se eu fizer o seguinte, touch, nome do site, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Ele vai criar um único arquivo ou vai criar 3 arquivos? Certo? Vamos dar um enter para saber. Dá um ls agora. O que aconteceu, pessoal? Ele criou o arquivo nome, ele criou o arquivo do
e ele criou o arquivo site, tá? Então quando você dá o espaço, na grande maioria das vezes, ele dá a entender que isso aqui, na verdade, é como se fosse eu estivesse querendo criar 3 coisas separadas. Se eu quero criar um arquivo só com isso aqui, você tem 2 opções, tá? Qual é a primeira opção? Fazer assim, ó. Abre aspas, ou aspas simples, tanto faz, aspa dupla, e coloca nome do site. Fecha aspas. Então sempre que você abrir, você também vai fechar aspas, tá? Então fazendo dessa forma, botando esse comando seguido da aspa dupla, o nome do arquivo dentro, contendo espaços, tá? E aspa dupla no final, cuidado pra não acontecer assim também, ó, de colocar aspa duplas no começo e aspa simples no final, vai dar problema, tá? Então, uma outra coisa também interessante é que, se você quiser colocar aqui dentro uma evidência, tipo, evidenciar assim, você pode, né? Ou seja, se tiver uma aspa dupla fora e uma aspa simples dentro, você consegue também criar. Agora, você não pode fazer assim, ó. Por quê? Porque ele vai entender que isso aqui é uma coisa, isso aqui já é outra coisa pra ele, e isso aqui já é outra coisa, entendeu? Então, tipo assim, tomem cuidado sempre com a abertura e o fechamento, porque ele vai entender que aqui dentro é uma coisa, tá? Uma coisa só, tá? Então tomem cuidado nesse sentido. Então, ó, vou criar desse jeito, vou dar um ls agora, vocês vão perceber que agora, ó, nome do site. Vocês percebem que o que aconteceu, ó, ele evidenciou, entre aspas simples agora, que isso aqui é uma coisa só. Tá? Então, esse seria o primeiro detalhe, a primeira informação, tá? Para vocês na hora de vocês criarem esse arquivo. Uma outra forma de criar arquivos também, sem utilizar aspa dupla ou aspa simples, seria fazer o seguinte: touch nome, outro nome site, outro nome. Vou botar aqui, ó. Ao invés de você colocar o espaço assim, você coloca uma barra invertida, espaço. O que a barra invertida diz? A barra invertida, ele diz pro shell, no caso pra concha padrão, que é o bash, o seguinte: bash, em vez de interpretar o espaço como uma divisão de 2 palavras distintas, interprete como uma coisa só. Então o próximo caractere que eu colocar, que no caso é o espaço, você interprete como uma parte só de tudo que eu vou juntar. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é basicamente o seguinte: eu digito isso aqui por padrão não tem problema nenhum. O problema é o espaço, porque o espaço ele interpreta como um delimitador para definir quantos arquivos eu quero. Então, se eu criei lá como se fosse o touch e eu coloquei nome espaço do espaço site, ele interpreta isso aqui como 3 coisas distintas. Então, quando eu coloco o barra antes do espaço, eu estou dizendo para ele: ignore essa sua regra, isso aqui é uma coisa só. Certo? Lembrando que ele só funciona para um espaço. Se eu precisar dar 2 espaços, eu tenho que botar a barra de novo e outro espaço, tá? Então, tomem cuidado com essa regra. E, pessoal, isso aqui é ouro. Ouro. Pouquíssimas pessoas vão te explicar como fazer esse processo do jeito que eu estou explicando isso aqui, tá? Então, tomem cuidado e prestem atenção nesses detalhes, eles são super importantes, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu posso dar espaço, outro, nome, tá, espaço, de, barra, espaço, arquivo. Ou no outro site, né, pra ficar a regra. Então eu posso fazer assim também, vou dar um Enter, vou dar um LS, e aqui está, ó, outro nome de site, certo? Aí, pessoal, a regra, por que eu tô explicando como criar? Porque a regra para visualizar é a mesma coisa. Vamos supor que eu queira dar um cat. Quando o arquivo só tem um nome aqui, ó, seria cat e o nome. Não tem nada dentro do nome, por isso não tá mostrando nada, tá? Mas se eu quero visualizar o conteúdo de um camarada como esse, então poderia vir aqui, ó, cat, aspa dupla, nome do site, aspa dupla. Dou um Enter, também não tem nada, por isso que não visualizou nada, tá? Do mesma forma, eu poderia assim também, ó, nome, barra, espaço, eu posso até dar um tab, ó, você percebe que ele já completa. Então, também é a mesma coisa, tá? Então, fiquem cientes de como tá visualizando isso, tá? Então, um outro comando também super legal é o comando echo. O que o comando echo faz? Ele serve para imprimir alguma coisa na tela. Aí você diz assim: poxa, que comando inútil, tá? Mas lá na frente vocês vão perceber que ele serve como um direcionador para entradas de dados, tá? Então vamos lá. O que eu quero a priori já começar a explicar para vocês? Vamos ver como é que eu faço para colocar um conteúdo dentro de um arquivo. Vocês podem perceber que todos esses arquivos aqui que eu criei, todos estão vazios. Eles não têm nenhuma informação dentro. Então eu poderia simplesmente fazer isso. Ó. Se eu fosse rodar o comando echo por padrão, ele faria assim, ó, botar echo, vou colocar dentro do echo um texto qualquer. Sei lá, vídeo by Ocla.
certo? Vou dar Enter. Olha o que ele vai fazer. Ele vai mostrar na minha tela apenas o conteúdo que eu coloquei aqui dentro. Uma das vantagens disso aqui, jogar adiantando, é também quando você vai fazer scripts, né? Então você quer mostrar lá, não sei se vocês já viram, né? Quem já tem conhecimento, já está vivenciando nessa área de Linux, pode acontecer de ter rodado um comando e ele vai mostrando o que vai estar acontecendo. Ah, instalando tal coisa, instalando tal coisa. Então, tipo assim, isso aí é exatamente por trás de um comando echo mostrando aquela informação, tá? Então, ó, vídeo by Ocla, certo? Então eu consegui jogar isso aqui. Agora vem a pergunta, como é que eu faço para poder jogar essa informação dentro de um arquivo? Aí vem os que a gente chama de direcionadores. Direcionadores de entrada e saída, tá? Saída, certo? Então eu tenho o maior, o menor, o maior maior, o menor menor, o maior 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 e o menor menor menor. Eu vou estar explicando agora apenas esse primeiro aqui, tá? Lá na frente, esses aqui são mais... dá umas bugadas na cabeça do povo, mas eu vou estar explicando mais ou menos esses a utilização de acordo com o que você vai utilizando, tá? A gente vai pegando a manha dos comandos e a gente vai pesando. Mas vamos supor, o que é o direcionador maior? Ele fala o seguinte, eu consigo... Vamos imaginar o seguinte. Vou pegar... Vamos supor que eu tenho um comando. Todo comando, ele tem uma entrada, que é chamada de input. Tá? Quer dizer, nem todo comando tem um input, tá? Não necessariamente, tá? Só para vocês entenderem. Então, alguns comandos têm algum input. Vou botar um asterisco aqui. E, na grande maioria das coisas, dos comandos, vai ter uma saída, um output, tá? E eu posso, que aí a grande maravilha dos comandos, é você agregar o resultado de um comando e jogar na entrada de outro. Então eu pego um comando que está saindo, ou seja, o comando echo, que eu executei aqui, tem alguma entrada? A entrada que ele está passando, ele não basicamente não está entrando nenhuma informação, nenhum comando está jogando dele, mas eu estou passando um parâmetro aqui, tá? Esse parâmetro está passando uma informação que vai servir como se fosse entrada. Então esse echo está entrando nele esse conteúdo e está saindo isso aqui. Então ele tem uma entrada, ele processa aquela entrada de acordo com o parâmetro que eu coloquei e ele vai cuspir uma saída. Por exemplo, comando ls. Comando ls ele vai pegar aqui, ó. Ele vai pegar por padrão, eu não passo nenhuma entrada para ele, mas ele vai verificar em que localização ele tá. Ele vai pegar todo esse conteúdo aqui, organizar para mim e cuspir numa saída, mostrando isso aqui tudo bonitinho, organizado, tá? Ou seja, ele pegou essa informação, processou de acordo com os parâmetros que eu coloquei e jogou na tela essa saída, tá? Então isso aqui, pessoal, é um processo que ele executou, tá? Ele faz, então, comando aqui, eu boto aqui processamento, e ele cospe essa saída. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso jogar essa saída, eu posso usar um direcionador para pegar essa saída e jogar para dentro de um arquivo essa saída, tá? Como também eu posso jogar para dentro de um outro comando essa saída. Ou seja, eu posso também usar aqui o pipe, né? O pipe é essa barrinha reta, né? Não é diferente, não é a barrinha do lado esquerdo nem a barrinha do lado direito. Essa barrinha, ela é barrinha reta, ela fica ali do lado do Z, né? Você segura Shift e a barrinha onde é a barrinha do lado esquerdo, você segura Shift e aperta ela que ela vai sair, tá? Então, você tem um pipe quando você quer colocar esse resultado para dentro de outro comando, dentro do input de outro comando, tá? Mas você também pode fazer o quê? Você pode pegar isso aqui, o resultado, a saída disso aqui e jogar para dentro de um arquivo, tá? Então, ele vai pegar a saída padrão, que existem também outros tipos de saída, que eu vou depois exemplificar aqui, que essa aqui é a saída padrão. Eu quero que você pegue todo o resultado, independente se é uma saída positiva ou uma saída de erro, e jogue para dentro desse meu arquivo, tá? Então, olha que legal. Então, esse comando, aí se eu fizer da seguinte forma, ó, se eu vier um cat video by Ocla e jogar isso para dentro de um arquivo .txt, se esse arquivo não existir, ele vai automaticamente criar. Então não precisaria nem do touch, tá? Se ele existir, ele vai preencher o arquivo com esse texto, tá? Beleza? Então, ó, olha que legal. Vou pegar aqui, vou colar. Esse arquivo .txt não existe, ó. E vou dar um enter.
Ele me disse o quê? Que cat, velho. Mas perdão, pessoal, tô endoidando. É eco. Ó, pegar aqui o eco, vou colar e vou dar um enter. Aí, ó, dá um ls. Ó o que aconteceu, ó. Ele criou o arquivo.txt. E aí como é que eu faço pra ler ele? Dou um cat, arquivo.txt e dou um enter. E aqui tá o conteúdo desse arquivo. Agora, se eu quisesse jogar esse conteúdo pra dentro de um arquivo que já existe, como por exemplo, nome, eu poderia fazer assim. Nome. Lembrando que, ó, tem que pegar exatamente como tá aqui e colar aqui. Ó. Colar. Ó, cat nome. Aí, Ocla. Dentro. Certo? Agora, se você... Agora, vamos só pra gente finalizar essa parte desse assunto, porque eu tô tentando fazer vídeos menores, pessoal, pra vocês poderem digerir melhor esses conteúdos, tá? Então, pra você fazer agora um preenchimento, vamos supor o seguinte. Eu coloquei dentro do arquivo txt, vou apertar a setinha pra cima. Ó. Vídeo by Ocla. O que acontece se eu colocar assim? Por Ocla. Para um arquivo que já tem uma informação dentro. O que vai acontecer? Então vamos executar para ver. Você dá um cat no arquivo.txt. Vocês podem perceber que o texto que estava antes foi substituído pelo que eu coloquei agora. Tá? Então qual é a principal, digamos assim, de característica desse maior? Ele adiciona uma saída de comando para um arquivo. Sobrescrevendo. Pessoal, vamos lá. Como eu falei, vou pegar aqui. Vamos colocar no Google. Que sobrescrevendo. Tá, peguei. Sobrescrevendo. Tá, beleza. Entendi. Tá? Ele adiciona a saída de um comando para um arquivo, sobrescrevendo o conteúdo que está lá. O conteúdo de dentro do arquivo. É meio redundante, né? Já que sobrescrever já quer dizer que está sobrescrevendo o arquivo. Mas enfim, só para não restar dúvidas, tá? Caso você queira adicionar um conteúdo ao que já tem lá, aí você tem que usar ele aqui, ó. Aí esse comando, ele adiciona uma saída, aqui no caso adiciona uma, né? Uma saída de um comando para um arquivo, adicionando ao final do arquivo aquela informação, tá? Então, olha a diferença, cuidado com isso aqui, cuidado demais. Às vezes acontece, muitas vezes eu botar só o maior e eu perco o conteúdo que tá lá dentro do arquivo. Então tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Então vamos fazer um teste aqui, só pra gente finalizar esse vídeo. Então vamos lá, ó. Se eu coloquei aqui, lá dentro, tá? Vídeo por Ocla, mas eu quero também botar vídeo by Ocla no final, depois desse cara aqui. O que eu faço? Eu venho aqui, vídeo by Ocla, coloco 2 sinais de maior, pronto. Vou dar um cat no arquivo, vocês vão perceber que tem 2 linhas agora, sabe? Isso aqui, pessoal, é muito útil para quando você precisa editar um arquivo, colocar uma informação dentro de um arquivo de configuração, ou às vezes você precisa colocar uma payload, né, que é uma maneira de você conseguir a shell no modo hacking. Depois vocês vão ver o que esses termos são, mas precisa criar uma payload dentro de um arquivo que está vulnerável, né? Aí você geralmente coloca essa payload dessa forma. É muito mais fácil e prático de fazer essa payload dessa forma do que entrar no arquivo para editar com um editor de texto, tá? Então isso aqui é super útil para você entender como funciona isso, tá? Então, eu acredito que por hoje é só. A gente já conseguiu falar de bastante coisa. A gente tá caminhando, pessoal, como eu falei, é muita coisa, é muito detalhe, e às vezes o erro tá no detalhe, que a grande maioria das pessoas releva, tá? Então, talvez ainda no próximo vídeo a gente já comece a utilizar o pipe, tá? Eu vou começar a ver outros comandos. A gente viu aqui dessa vez o touch, o echo. A gente já vai começar a ver o mkdir, como criar pastas, como mudar de diretórios, né? Aí também vai entrar a explicação da estrutura de diretórios, mas eu quero antes disso já começar a ver. E utilize sempre aqui o help, né? Deem uma olhada nesses comandos, ó, o touch, né? Lembrando touch help, ó. Ele é um comando, ó, para atualizar e acessar e modificar as horas, ó. Mas ele também pode, ó, olha, pega o arquivo para atual a hora. Ele atualiza a hora, né? Então, se o arquivo não passar argumentos, ele pode criar um empty file, ó. Um empty create, em vez de "-c" ou "-h" e "suppliced". Enfim, quando esses parâmetros parecem que são suprimidos, tá? Então ele pode tanto fazer uma coisa como outra. Então vocês veem aqui, ó, "-c" para não criar, se o arquivo não existir,
né? O menos A para atualizar de acordo com a hora do sistema, o menos data aqui para atualizar para uma data específica, acho que ele consegue fazer isso também. Geralmente eu utilizo ele só para fazer isso, só criar arquivos, tá? Muito difícil utilizar ele para alterar a data, tá bom? Aí vem também a questão do comando echo, então o echo também deve ter um help. Eu acho que não, nem tem. É um comando tão básico que não tem. O comando echo nem tem main, tá? Nem tem help, mas ele deve ter um main. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver, também não tem manual. Mas enfim, é um comando muito basicão que esse não tem nem parâmetros, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, aproveitem, peguem essa playlist, compartilha com quem tá precisando de dificuldades, tá? Então se inscreve, habilita o sininho e se inscreve no nosso Instagram, que eu tô sempre lá pra tirar alguma dúvida, caso vocês tenham, tá bom? E podem também deixar comentários aí, também não tem problema não, que eu vou sempre estar olhando e respondendo assim que possível, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até mais e tchau, tchau.